Bora, gente linda, bora refletir um bocadinho? Eu estava lendo sobre várias coisas ao mesmo tempo. Eu comecei a ler aqui um material sobre hermenêutica jurídica. Passei pela psicanálise, passei por alguns filósofos e lendo algumas questões aqui. E acabei não, né? Parei para fazer esse vídeo na questão das redes sociais. Na verdade, não foi exatamente isso, mas eu fui construindo aqui uma linha de raciocínio a partir de muita coisa que eu fui lendo, enfim. E falei, vamos refletir, né? Bora lá. Como que você, primeiro o quanto você de fato para refletir, pesquisar, estudar sobre as coisas que acontecem. Se faz, como faz, quando faz, por que faz e quais são as questões que você levanta e que conclusões você chega. Lembrando que as nossas conclusões, elas servem pra gente. Em alguns momentos a gente divide com outras pessoas, mas elas precisam ter importância para nós. Os outros são os outros. Cada um pensa, age, reflete como bem entender. E aí é que está a questão. A gente não tem, e que bom que não tenha, e que bom que não seja assim, pensarmos como todo mundo. Seguirmos, sabe, ser massa de manobra. Todo mundo está assim, então eu também vou. Todo mundo está falando daquela questão, então eu também vou ali. Todo mundo está dizendo que aquilo é certo, poxa, eu penso diferente, eu penso que aquilo não é certo. Mas, espera aí, tá todo mundo dizendo que é, então acho que eu que tô errada, né? Não, quem disse, né? Todo mundo tá dizendo que tá errado, mas eu acho que aquilo tá certo. Por que eu vou mudar de ideia se eu tenho as minhas convicções? E elas não precisam, né? Não tem nada a ver com que elas tenham a necessidade de ser como todas as outras pessoas. A forma como as outras pessoas pensam. E, então, pensando nessa questão, né, desse olhar crítico, essa visão de mundo é uma construção e é nossa. É a partir, tem aquele texto que eu acho maravilhoso, eu já até fiz um vídeo sobre ele, que fala que nós somos o resultado das nossas experiências, do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente assiste, do que a gente vivencia, né? As músicas, os livros, os espetáculos, as pessoas com quem a gente convive. Isso forma a nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo, ela vai estar alinhado, né, alicerçado, ele vai ter como premissa exatamente a questão do olhar crítico. E o olhar crítico, o nome já está dizendo, né? O termo já está dizendo, é um olhar crítico. Você não tem que pensar como todo mundo, você não tem que se vestir como todo mundo, você não tem que ir aos lugares que todo mundo... O point do momento. Quem foi que te disse? Você não tem que ler aqueles livros best-seller que todo mundo está lendo, sabe? Você não... Quem foi que disse que você lá, né, à época, você tinha que ter lido Harry Potter, sabe? E tantas outras questões. Nada contra Harry Potter, tá? Antes que venham aí com mimimi. Nada contra Harry Potter, nem nada a favor. Por quê? Porque eu não sei nada de Harry Potter.
Eu nunca li nada sobre Harry Potter. Eu tive uma aluna que, olha, ela tentou, viu? Tentou de todos os modos, mas não teve como. Depois, uma outra amiga que trabalhou comigo, assim, louca, alucinada por Harry Potter. Não tem como, gente. Não. Sabe quando você olha, não é nem começar e falar, eu não gostei. Sabe quando você olha e fala, tá, pelo pouco que eu ouvi um outro dizendo, eu falo, não tem nada a ver comigo. E tá tudo certo. Tem a ver com os outros e também tá tudo certo. Então, entra a questão de a vida é feita de escolhas. Há quem prefira, sei lá, uma coisa a outra e tá tudo certo. E é exatamente por isso que tem essa diversidade, essa pluralidade e que torna tudo muito mais interessante, tudo mais legal, tudo muito mais de uma maneira agradável você ter um outro olhar, sentar numa mesa de bar, na sua casa, onde for, e a pessoa começar a falar sobre uma questão, uma situação, um ponto de vista que você nunca parou para analisar, aquilo não faz parte do seu universo. Mas aí você escuta e você fala, interessante, legal. Ou, não gostei disso não, nunca tinha parado para pensar sobre isso e curti não. Tudo isso é lindo. Tô falando sério, não estou sendo irônica. Tudo isso é lindo, desde que você tenha a oportunidade de posicionar, né, de se posicionar e colocar o seu ponto de vista, as suas observações sobre aquela questão. Não quando você começar a falar, a pessoa falar, não, mas espera aí, não é assim. Ô, lindeza, não é assim como? Não é assim no seu olhar, mas no meu é. Então você me dá... Claro que a gente não vai ser indelicado e deselegante de falar nesses termos, mas tem que se posicionar elegantemente, polidamente, para que a pessoa entenda que, tipo, alto lá, depois você põe seu ponto de vista, posso concluir? Esse é o meu ponto de vista. Eu vou respeitar o seu, mas você respeita o meu. E eu não sou obrigada a concordar com você, assim como você não é obrigada a concordar comigo, certo? E aí, a partir das diferentes interpretações, essa convivência, esse olhar, essa discussão momentânea ali fica muito mais rica, muito mais cheia de elementos. Isso é muito legal, mas para isso precisa ter sabedoria, inteligência, respeito, né? Ser polido, ter ali um traquejo social, ou você vai esgarçar os elementos, a fibra das relações sociais. E aí não tem muito o que fazer, né? Então, essa questão desse olhar crítico, essa visão de mundo, e também tem a questão de como você constrói, como você investe, como você cuida dos seus relacionamentos. Eu tô falando relacionamentos todos, né? Relacionamento afetivo, relacionamento conjugal, relacionamento profissional, relacionamento fraterno, todos os tipos de elementos de relacionamentos, né? É de baixa, média ou alto, baixo, médio ou alto investimento e manutenção. Porque tem questões, tem pessoas, tem situações, tem que requer uma manutenção altíssima. E aí você fala, isso aqui não tá valendo a pena não. Eu mais me estresso que qualquer coisa. Quem já conversou? Eu tenho várias pessoas assim. Que você tenta falar, você está ali falando, não é que você está falando, você está tentando falar alguma coisa, sabe? Explanar ali alguma questão.
e você começa a frase 10 vezes. E você fala, então, teve aquele caso? E a pessoa te interrompe. Aí você volta. Então, como eu estava falando, aquele caso que às vezes você está falando com uma outra pessoa, você já estava conversando, chega essa terceira pessoa e você está ali falando e você fala, então, como eu estava te contando, você já estava ali contando. Eu estava te contando, eu estava aqui falando para ela, e aí para você, né, trazer aquela pessoa que acabou de chegar para a situação, para ela não ficar de fora, e às vezes a gente se arrepende tanto de, né, de trazer ali, para não deixar a pessoa de escanteio, você fala, então, eu tô aqui contando para ela sobre uma reportagem que eu vi ontem, não sei se você chegou a ver, que falava que os golfinhos estão indo para tal lugar, e aí também os biólogos descobriram, e teve também, e foi feita uma reportagem, e eles conseguiram, né, perceber isso, porque eles acabaram filmando com drone. E aí você tá contando, você meio que situa a pessoa e ela fala, não, mas não é bem assim, porque eu vi uma outra e a outra dizia, querida, deixa eu concluir o que eu já estava falando. Como eu disse, a gente não diz isso pra pessoa. Mas a gente tem sempre que, é aquela frase muito popular, chegou agora e quer sentar na janelinha. Acabou de chegar, já está acontecendo um diálogo ali, uma conversa, seja lá o que for. Calma, relaxa, toma uma água, se situa, veja, escuta, veja o que está acontecendo, espera as pessoas concluírem, dá uma respirada e depois você dá um jeito de entrar ali na conversa, sabe? Quando eu estava aprendendo a dirigir, eu mudava de... Não, na verdade, eu já dirigia, né? Eu não tinha prática, eu não tinha experiência. E eu, às vezes, para mudar de uma faixa, né, de uma pista, ir para outra, eu ia com cuidado, com cautela, mas eu esperava aquele momento e eu ia com... Eu não tinha esse traquejo, então eu esperava aquele momento de muita segurança para eu poder sair de uma pista a outra. E quando eu saía, eu acho que era isso que devia passar pela minha cabeça, né? O medo, então, tipo, eu tenho que fazer isso rápido, antes que surja um outro carro, antes que aconteça qualquer outra coisa. Não tinha muito domínio do que eu estava fazendo. Domínio, segurança, enfim, conforto para fazer aquilo. Então, eu sempre saía de uma pista para outra, eu ia muito bruscamente. Fazia essa manobra de maneira muito brusca. E eu lembro, à época, meu ex-marido falava assim pra mim, você precisa não precisa disso tudo. Eu falava, mas... E ele me deu uma frase que eu levei isso pro resto da vida. E eu fui para além daquele momento que ele colocou aquela frase, aquele momento do trânsito, né, no trânsito. Mas eu trouxe isso para a vida. E em muitos momentos eu levo isso para outros contextos, outros cenários, inclusive em palestras, em reuniões, enfim. Ele me disse assim, vai de maneira suave, você vai saindo da pista que você tá e você vai indo para outra, como se você estivesse escorregando, sabe? Aquela coisa suave. E ele disse assim, imagine que você esteja com um copo d'água, um balde d'água cheio. E você vai sair de uma pista a outra e você não vai cair nada para fora desse balde, né? Nem uma gota, não vai escorrer. Era mais ou menos esse o contexto, né? Era mais ou menos isso o que ele me disse. Então e aí eu trouxe isso para minha vida assim. Eu tenho que sair daqui com um copo d'água até a borda. Eu tenho que fazer isso de uma maneira, essa transição de uma maneira tão suave que vai escorregando. Não pode ser nada brusco. E isso cabe, foi uma frase muito feliz, né, que ele utilizou, isso cabe em qualquer cenário. E é assim que eu vejo que as relações devem ser, suaves.
de maneira que você vai contribuir e não aquela pessoa que te interrompe, que, sabe, é sempre, enfim, é muito deselegante, é muito desagradável. E também a questão de esse olhar crítico, essa visão de mundo, esse cenário todo, eu estava pensando, todos nós temos sonhos, graças a Deus, amém. É muito ruim quando a gente vê, conversa, convive, e pior ainda, quer dizer, nem sei se é pior ainda, mas eu vou trazer esse elemento aqui, acabei de falar, acabei de pensar numa outra coisa. Pior ainda quando é com a gente. Porque quando a gente não tem sonhos, eu quero fazer isso, aquilo, não importa quantos anos você tenha. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90. Eu assisti um vídeo ontem, uma senhora de 93 anos, ativa, trabalhando com projetos nos Estados Unidos. E ela disse assim, e o repórter perguntou algumas coisas para ela, repórter não, a pessoa que estava entrevistando, acho que era um jornalista. E aí ela falou assim, me dói os pés. E ela também disse assim, eu sei que aos 93 anos, eu tenho pouco tempo ainda de vida. Mas eu quero aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar aqui, apesar de que me doem os pés. E ela reforçava isso, deve doer mesmo, tadinha. Mas ela ativa ali, lúcida, e falando de projetos. E eu falei, gente, não tem idade, não tem idade. Então, o que nos move, nos movimenta, nos faz viver são os nossos sonhos. Se a gente não tem os sonhos que se transformam em objetivos, metas, enfim, não tem porquê, não tem para onde ir. Eu vou levantar para quê? Eu vou estudar isso para quê? Eu vou me preparar para fazer aquele concurso para quê? Então, sempre tem algo a mais. E quando a gente não tem, graças a Deus eu não sei como é não ter. Eu sempre tive muitos sonhos e tenho muitos sonhos. Eu mal acabei tá, ainda falta um tempo aí, mas eu já tenho o próximo, com data marcada, sabe? Tipo, dezembro de 2024, fecha um ciclo aqui. Janeiro de 2025, inicia outro. Então, eu já tenho exatamente programado. A vida vai definir se vai ou não. Aí é outros 500. A gente não pode controlar aquilo que está, né? Que não depende de nós. Agora, o que depende de mim. Sou eu que vou, né, arregaçar as mangas e pôr a coisa ali para funcionar. E aí a gente tem que entender que nós temos sonhos úteis e sonhos fúteis. E que também tá tudo certo. Só que a gente precisa em algum momento parar e fazer um balanço. Os nossos sonhos. Eu tenho mais sonhos úteis e esses demoram mais para serem construídos, elaborados, materializados, enfim, realizados. Os fúteis, às vezes, de modo geral, na verdade, nem chega a ser um sonho. É um mero desejo. É um mero querer. Que, por vezes, chega a ser quase como um prêmio para uma garota mimada.
quase sempre, esses sonhos fúteis, eles se realizam com mera questão monetária. Os outros, por vezes, precisa, obviamente, mas é muito mais que dinheiro. É muito mais que isso. Então, faça um balanço. Como estão os seus sonhos? Eles são fúteis, meros desejos, meros quereres? Tem propósito? Tem função? Os nossos sonhos úteis, de modo geral, eles deixam legados. Os fúteis, no máximo, deixam fotos para as redes sociais. Pense nisso. E falando lá do olhar crítico, dessa visão de mundo, dessa construção de mundo, é você com você, eu tô falando de você com você. Um olhar mais crítico, uma postura crítica, que as pessoas falam assim, normalmente é visto com um olhar não crítico, mas de crítica. Ai, aquela pessoa é muito exigente. Ai, não se contenta com pouco. Essa questão dos sonhos úteis e fúteis, que aí eu disse os meros desejos, o legado, a diferença de legado, né? O que de fato você quer, constrói. Tem gente que se contenta com pouco. As pessoas que mais realizaram os seus sonhos, os seus, né? Não que tenha que realizar para ser aprovado pelos outros. As pessoas que mais crescem, que mais evoluem, que mais realizam esses sonhos úteis e que, né, deixam um legado, são aquelas pessoas que não se conformam, não se acostumam em estar na zona de conforto. Ou, realmente, ela não tem uma zona de conforto, mas ela fica indignada com aquele lugar que ela está. E ela fala, eu mereço mais. Estou aqui, mas eu mereço mais. Como é que eu vou fazer para chegar lá onde eu quero? Como é que eu vou fazer para conseguir construir aquilo que eu quero, que eu sonho, que eu desejo, que eu almejo? E aí, a inconformidade, a não conformidade com aquela experiência que você está vivendo, ela te faz maior. Essa é a diferença esse mero desejo, que parece, ao fim e ao cabo, parece coisa de gente mimada. É assim que a gente diferencia essas questões. Qual a solidez dos seus sonhos, dos seus quereres? Quereres no plural, não só porque podem ser vários, mas porque eles podem ser de estar em categorias completamente distintas. E aí a gente precisa saber, onde é que eu tô embarcando? Onde é que eu tô pisando? Eu sempre falo, coloca o pé que Deus coloca o caminho. Mas, é sólido?
E para saber, eu tenho que construir, eu tenho que já saber onde é que eu quero chegar, né? E é muito por aí. Por fim, eu quero compartilhar com vocês estamos quase saindo. Ainda estamos nessa onda, surfando essa onda dos influencers. Mas eu estava pesquisando, e aí, para quem tiver mais curiosidade, pesquise também. Eu estava vendo uma pesquisa que fala sobre, o termo é a era de ouro das redes sociais. E a era de ouro das redes sociais fala desse momento, dessa febre, dessa coisa de influencers. Até falam, né? Influencer virou profissão. Enfim. Para quem está nessa onda, surfando esta onda, vai dar uma olhadinha, ou acha que isso vai durar para sempre, ou será colocou ser influencer por conta das redes sociais como uma profissão. Eu sou médica, sou influencer. Sou confeiteira, outra influencer. Sou professor, influencer. Sou advogado, sou influencer. E tá tudo certo. Porém, está tudo certo por enquanto. E aí, pesquisa, para não dizer é coisa que ela está dizendo. Pesquisa, vai lá pesquisar. Junta esses recortes todos e pesquise. A era de ouro das redes sociais. Lembra lá nos Estados Unidos que teve a corrida do ouro? Então, sempre que tem esses, historicamente falando, esses ápices, normalmente é chamado da era de ouro de alguma coisa. E a era de ouro das redes sociais mostra a era de ouro, aquele o ápice, sabe? O ponto. Cheguei no... É isso, ponto, acabou. Se você não surfou essa onda, que planeta você estava enquanto tudo isso está ou estava acontecendo? E as pesquisas estão mostrando que está tendo, já está acontecendo, assim, né? Está ali num nascedouro o declínio dessa era de ouro das redes sociais. E assim como lá no começo, por exemplo, do Instagram, eram fotos. Depois, a coisa mudou. São vídeos. E aí esses vídeos eram curtos, depois ele começou a ser, né, até aumentar ali um pouquinho o limite. E mostra nessa questão aí da era de ouro das redes sociais que vai se alongar o tempo, é um paradoxo, né? Vai se tornar mais elástico o tempo de vídeo, não mais tão curtinho como o TikTok, por exemplo. Então ele vai ser mais elástico, mais ampliado, porém com conteúdo. Para todos, não. Começa com uma faixa etária que hoje, pelo menos até onde eu li, eu não me aprofundei tanto. Hoje está na faixa dos 1/4 de século.
25 anos, 30 anos. Mudou o perfil. Isso recente, mas já tem aí as pesquisas. Então, para quem segue aí algumas tendências e faz disso até um meio de vida, sei lá, é melhor. Bom, olha eu aqui chovendo no molhado, enxugando gelo, né? Porque se a pessoa é uma influencer, obviamente que ela acompanha, ela está antenada na evolução das redes sociais, do comportamento, da busca, do consumo e de tudo que está por vir quando se fala em rede social. Justamente porque esse é o ferramental dela. Então, ela não pode ser pega de surpresa e achar que é assim, assim será. Os estudos estão dizendo aí, as pesquisas, quem não tiver conteúdo não vai sobreviver. Então, vai ter que ter o para além do que está sendo feito. Então, dá uma pesquisada, a era de ouro das redes sociais. Como eu já falei desse vídeo várias vezes, desse livro mesmo, porque eu estou lendo esse livro. A Sociedade do Silício. Ou a gente vê como é que as coisas estão acontecendo e não é o hoje. Claro, a gente vive no hoje, mas a coisa pode estar no auge hoje. E eu estou aproveitando. Mas o que é que já estão estudando? Eu estou no ápice hoje porque hoje é assim, mas e daqui a curto, médio e longo prazo? Será que isso que eu faço ainda vai ter espaço para eu continuar fazendo? Não é? Será que ser uma carinha bonita vai ser o bastante para você continuar fazendo o que você faz? Será que o seu corpo bonito continuará sendo bastante para você ter os resultados que você busca ou tem hoje? Será que, né? E é assim uma infinidade de serás. Alguns